Bom dia, irmãos queridos. Aqui é o pastor Nery. Hoje é sábado, dia 18 de abril, e nós vamos prosseguir com a leitura do livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse é o nome mais apropriado, de uma forma um pouquinho diferente. Como nós temos participado da leitura dos 5 primeiros capítulos, eu decidi hoje dar-lhes um breve resumo daquilo que nós vimos durante a semana. Não seria interessante? Eu acho que sim. Assim, nós vamos entrar no capítulo 6, tendo muito claro em mente aquilo que já aprendemos ao longo dessa semana. Vamos lá? Olhem só, no capítulo 1 do livro de Atos, nós vemos uma narrativa de como Jesus foi assunto aos céus, como ele subiu ao céu depois de ter falado com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, bem próximo de Betânia. E a instrução para eles foi a seguinte: vocês fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, que era o Espírito Santo que viria para estar dentro deles, para estar nas suas vidas, na vida dos discípulos, eles que têm o Senhor Jesus. Bem, eles viram a ida do Senhor Jesus para o céu. Eles foram lembrados por dois seres celestiais de que assim como Jesus subiu, ele voltaria da mesma maneira, e eles ficaram com aquilo certamente impressionado na sua mente. Jesus diz: vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, isso se realizou exatamente uma semana depois. Os discípulos ali estavam reunidos, um grupo aproximadamente de 120 pessoas, e houve uma situação em que o apóstolo Pedro se levantou e dirigiu o grupo a elegerem o 12º apóstolo para substituir Judas, o traidor que havia se enforcado, e eles elegem então a Matias, esse homem sobre o qual nós nunca mais ouvimos falar na palavra de Deus. A seguir, eles estavam então reunidos, agora já no capítulo 2, naquele mesmo local, 120 pessoas, os apóstolos, alguns outros que se tornaram seguidores de Jesus, as mulheres que caminhavam ao lado de Jesus, inclusive Maria, sua mãe, e ali estavam eles. E por volta das 9 horas da manhã, a palavra nos descreve um acontecimento muito diferente. Houve um ruído muito forte, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam, chamou a atenção de uma multidão que vieram correndo àquela hora para ver o que estava acontecendo. E eis que quando eles viram, quando chegaram àquele local, o Senhor distribuiu então sobre os apóstolos, sobre os discípulos, como que línguas de fogo. Nós percebemos aqui que o Lucas está tentando comparar o que apareceu ali da melhor maneira com alguma coisa que nós pudéssemos entender. Então, como línguas de fogo. E os apóstolos, os discípulos, eles sofrem uma profunda transformação, radical transformação. Eles começam a falar em outras línguas que eles jamais haviam aprendido antes, e como os que haviam vindo para aquela localidade para ver o que estava acontecendo eram pessoas de muitas regiões, de muitas áreas, muitos países que haviam vindo para a grande festa da Páscoa, seguida dessa Páscoa, dessa festa que estava sendo celebrada naquele dia, que era a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Eles começaram a ouvir a mensagem, aquilo que era proferido pelos discípulos, cada um nas suas próprias línguas. E eles sabiam que eram homens indoutos, homens que não poderiam ter como falar aquelas línguas, nunca haviam aprendido, e eles começam a ficar muito perplexos.
Alguns da multidão, por outro lado, eles começaram a zombar e, e disseram, não, essa gente bebeu demais, eles estão bêbados. E vejam só o que aconteceu. Pedro tomou a palavra, o apóstolo Pedro, e ele conta para eles, de uma forma que a mim me dá a impressão, como eu leio na palavra, muito humilde, muito moderado. Ele começa contando ao povo o que na realidade aquilo era. E Pedro inicialmente diz, não, o que está acontecendo é que isto está relacionado com Jesus, a quem vocês pregaram numa cruz, mas ele ressuscitou e agora ele está cumprindo a promessa que havia sido feita nas antigas profecias pelo profeta Joel, e ele está enviando o seu Espírito Santo. Arrependam-se, diz Pedro, e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A mensagem de Pedro foi tão forte, ele viu aquelas pessoas que estavam ali, muitos deles haviam estado ali diante de Pôncio Pilatos e gritando, e movidos, influenciados pelos líderes dos judeus, gritando, crucificam, crucificam, e mesmo Pilatos tendo intenções aparentemente de libertar a Jesus, a quem eles haviam entregue, os líderes judeus haviam entregue a Pilatos para ser mortos. Eles acabaram então matando o Senhor Jesus. Pedro diz uma frase que a mim me impressiona muito, diz assim, que ele veio com o propósito de salvá-los, mas vocês mataram o autor da vida. Tremenda frase. Diante daquilo, a multidão ficou convicta dos seus pecados e humildemente perguntam, varões irmãos, o que nós devemos fazer? Como corrigir uma coisa tão horrorosa como essa? Como será possível? E Pedro prontamente responde, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Gente, naquela mesma hora, pessoas começaram a se manifestar. Eu fico imaginando como deve ter sido uma cena tão impressionante. No fim de algum tempo muito curto, 3.000 pessoas haviam se manifestado que desejavam arrepender-se, desejavam ser batizados e ter o perdão dos seus pecados e receberem o dom do Espírito Santo. É dessa forma que começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nasceu já um bebezão bem gordo, né? 3.000 membros, todos convertidos ali com a mensagem dada pelo apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Um homem totalmente diferente daquele que se acovardou, que negou o Senhor Jesus 3 vezes. Lá era Pedro vazio, e agora nós vemos aqui Pedro cheio do Espírito Santo, sendo usado poderosamente pelo nosso Deus. Bem, todos estavam, a palavra do Senhor diz que esses novos convertidos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão dos irmãos, tomavam a ceia do Senhor juntos, e todos estavam cheios do temor do Senhor à medida que os apóstolos prosseguiam, fazendo muitos sinais, muitas maravilhas no meio do povo. E mais, eles tinham aqueles que constituíram a igreja, eles tinham tudo em comum. As pessoas vendiam o que possuíam, distribuíam aquilo que eles haviam obtido com a venda das suas propriedades e distribuíam entre aqueles que haviam necessidade, e todos comiam juntos com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo simpatia do povo. E o Senhor acrescentava à igreja diariamente outros que iam sendo salvos, um aqui, um ali, um dava testemunho, e o povo ia se achegando com alegria e se convertendo para o Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, e se tornando parte da sua igreja. No capítulo número 3, as coisas acontecem de uma forma diferente do que até este ponto. Pedro e João, caminhando pelas ruas de Jerusalém,
eles são, já ali próximo ao templo, eles são abordados por um homem que era um paralítico de nascença e um homem que era um mendigo. E ele pede por alguma ajuda financeira e Pedro olha para ele e diz, olha, não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levante e anda. Enfim, este homem, aleijado de nascença, foi curado ali diante do povo, com seus olhares perplexos. E Pedro olha para o povo e diz assim, ei, por que vocês estão olhando para nós como se isto estivesse vindo de nós? Como se esse poder tivesse fluído de nós próprios. Eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui, através desse ato, glorificando a Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto diante de Pilatos. E vocês estão vendo aqui essa situação, o poder dele, que agora ressuscitado, está entre vocês, está entre nós. E este homem, ele está sendo curado por meio da fé que vem por meio de Jesus. Jesus, o autor e consumador da fé, ele é o que deu fé a este homem através do seu Espírito, para que ele então tivesse, tendo aceitado a fé dada pelo Senhor Jesus, tivesse então aquela cura maravilhosa no seu corpo. Bem, Pedro continua seu pequeno sermão ali, chamando o povo ao arrependimento, para voltarem a Deus, para que seus pecados fossem cancelados. Mesma mensagem, irmãos, desde João Batista, antes do início do ministério de Jesus, depois com Jesus, e depois, à medida que o ministério dos apóstolos se desenvolveu, e agora, cheios do Espírito Santo, mesma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, e que Jesus então venha em suas vidas e possa cumprir o propósito de Deus de abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. No capítulo 4, em sequência a isso, vejam o que aconteceu. Eles ainda estavam falando quando chegaram os líderes dos judeus com os guardas do templo e prenderam a Pedro e João. E como já era a tarde, já estava avançada, eles os mantiveram na cadeia durante toda aquela noite. Enquanto isso, o povo lá fora, considerando o que havia visto, o que havia se passado entre eles, eles foram ali e se convertendo pela atuação direta do Espírito Santo de Deus. E naquele mesmo dia, o número de crentes chegou a 5.000, quase dobrando o número de membros da Igreja do Senhor Jesus. Bem, pela manhã, Pedro e João foram interrogados pelos líderes judeus. E Pedro expõe a atitude deles, de os prender. Eles falam, nós estamos aqui para ser julgados porque fizemos bem a um aleijado de nascença. E ele segue dizendo, esse foi um milagre feito por meio do Senhor Jesus, pelo poder do seu nome. Este homem foi curado. Jesus, a quem vocês crucificaram, vocês fizeram este erro. Ele deixou bem claro para todos os homens ali, aquele mesmo sinédrio que havia conspirado e julgado de uma forma ilegal o Senhor Jesus. Ele expõe os seus pecados ali e deixa bem claro que a salvação de Deus só pode ser alcançada através de Jesus. Os líderes judeus ficaram muito admirados com a coragem deles, porque eles sabiam que eram homens comuns e sem instrução, e eles reconheceram que, de fato, esses homens estavam espelhando a ousadia de Jesus, a bondade de Jesus, o amor de Jesus, e eles reconheceram: estes homens andaram com Jesus. Bem, ao invés de se arrependerem, porém, eles preferiram mandar os discípulos embora, dando ordens muito estritas: vocês parem de falar sobre o nome de Jesus, não falem sobre esse nome mais nessa cidade de Jerusalém. E diante disso, Pedro diz: vocês julguem por si mesmos se é correto obedecê-los antes de obedecer a Deus, porque nós não podemos deixar de falar
do que vimos e ouvimos. Mas os líderes ameaçaram novamente e eles não tiveram como castigá-los, o que eles bem gostariam de ter feito, porque todo o povo estava fora louvando a Deus pelo que aconteceu. Bem, quando Pedro e João foram soltos, eles voltaram a se reunir com o povo da igreja e começaram a orar, pedindo a eles: oh Deus Todo-Poderoso, nós estamos lembrados como Herodes, Pilatos, os gentios, o povo de Israel conspirou contra Jesus, teu amado, e o pregaram naquela cruz. Mas ao fazer isso, eles estavam fazendo aquilo que o próprio Deus havia determinado, e fazendo com que assim Jesus se tornara o Cordeiro de Deus sacrificado para a remissão dos pecados do mundo. Então eles pedem, amados, não para ficar livre de perseguição, eles não pedem para melhorar de vida, eles não pedem nada. O grande pedido daquele pequeno grupo ali orando, imagino que Pedro reuniu isso apenas com parte deles, foi que o Senhor Deus, que conhecia as ameaças feitas a eles, os capacitasse para anunciar a palavra de Deus corajosamente, estendendo a mão para curar, realizar outros sinais e maravilhas no nome de Jesus. Em resposta, o lugar em que eles estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oração respondida no ato pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E todo o povo seguia unânime em suas mentes e corações, e com grande poder os apóstolos continuaram a testemunhar da ressurreição de Jesus, e ninguém na igreja padecia de necessidades materiais, porque todos vendiam suas propriedades, traziam dinheiro aos apóstolos, que por sua vez distribuíam aqueles valores entre o povo de acordo com a necessidade de cada um. Um fato muito notório a todos foi que José, esse homem precioso, também conhecido como Barnabé, que significa o encorajador, ele exemplificou essa graça. Ele tinha uma propriedade, vendeu, trouxe o seu valor à igreja. No capítulo 5, ele começa descrevendo sobre a reação que esse ato de José, Barnabé, deve ter causado num casal chamado Ananias e Safira. Eu imagino que José se tornou tão querido, é impossível encobrir certas boas obras, ou é impossível cobrir boas obras para sempre. E José foi tão admirado, tão querido, tão, enfim, pela igreja do Senhor Jesus. Eu imagino que isso endureceu o coração desses dois, Ananias e sua esposa Safira. E eles foram e venderam uma propriedade e trouxeram dinheiro à igreja, igualzinho José fez, e eles retiveram, todavia, parte daquilo que venderam e mentiram que aquele era todo o valor. Irmãos, a mentira ao Espírito Santo foi severamente punida. Os dois foram mortos e o temor do Senhor apoderou-se de toda a igreja e de todas as demais pessoas em Jerusalém. Bem, à medida que os apóstolos prosseguiam, realizando milagres entre o povo, e o Senhor acrescentava mais pessoas à igreja, um grande número de pessoas iam sendo curadas e multidões vinham aos apóstolos trazendo doentes e pessoas possessas pelo diabo, inclusive de outras cidades fora de Jerusalém. A fama estava correndo solta e todos eram curados. Irmãos, vejam só, mais na frente, na palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela através de Paulo, na segunda carta a Timóteo, que todos os que quiserem andar, viver piamente com o Senhor Jesus, fielmente, padecerão perseguições. E nós já vemos aqui um esboço de perseguição que caiu sobre Pedro e João. E agora? Bem, os líderes dos judeus, vendo o povo, a sua reação em relação ao Evangelho, se puseram ali cheios de inveja e mandaram prender agora os apóstolos, todos os 11. E o que aconteceu? Os puseram na prisão e um anjo, durante a noite, os livrou
E pela manhã, lá estavam eles novamente, falando e ensinando o povo. Os líderes pela manhã, que planejavam interrogar os apóstolos, souberam que eles haviam sido libertos da cadeia milagrosamente, que estavam ali pregando para o povo. Os chamaram, falaram com eles energicamente, irmãos, energicamente. E Pedro e os demais apóstolos responderam que antes de obedecê-los, eles deveriam obedecer a Deus e não a eles, homens que haviam mandado matar o Salvador, o Senhor Jesus, e que Deus seria exaltado através dessa mensagem. Deus prosseguiria em sua missão de dar a Israel arrependimento, oferecer a Israel perdão dos seus pecados e concedendo então a salvação àqueles que obedecessem. Os líderes judeus, por sua vez, ouvindo a mensagem, irmãos, vejam só, apesar de estarem ouvindo a mensagem com tanta clareza, com tanta paixão através daqueles homens, ao invés de se arrependerem, ficaram tão furiosos que queriam matá-los. E um desses homens, um fariseu por nome Gamaliel, um homem muito sábio, os aconselhou, dizendo mais ou menos assim: gente, vocês deixem livres esses homens, porque se eles estiverem pregando uma mentira, se isso for um embuste, tudo vai cair por terra. Mas se eles estiverem falando uma mensagem verdadeira, eles são de fato da parte de Deus, vocês não vão ser capazes de impedi-los, porque vocês estariam lutando contra o próprio Deus. Convencidos pelo conselho de Gamaliel, os líderes judeus açoitaram os apóstolos, bateram açoite, nós já vimos isso anteriormente. Isto era uma punição muito dolorida, muito dura, e lhes ordenaram: vocês não falem mais do nome de Jesus, agora vocês podem ir em liberdade. E os apóstolos saíram de lá muito alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Quero contar para vocês agora o que aconteceu e que é narrado no início do capítulo 6 de Atos. Eu digo início, amados, porque existe uma divisão ali natural, depois que eu ler até o versículo, aqueles que estiverem seguindo suas Bíblias, até o versículo 7, e nós prosseguiremos com a nossa leitura do livro de Atos, com o capítulo 6 ainda, porém a partir do trecho posterior, e isto será feito na segunda-feira, dia 20 de abril. Vamos em frente. Tendo acontecido isto, então, apóstolos livres, felizes por terem sido julgados dignos de padecer em nome de Jesus, assim diz a palavra do Senhor na tradução da Bíblia Viva. Porém, com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento entre os crentes. Aqueles que só falavam grego queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas que falavam hebraico. Então, os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não devemos gastar o nosso tempo nós devemos gastar o nosso tempo com a pregação da palavra e não dirigindo o programa de distribuição de alimentos, ainda que isso seja tão importante. Portanto, disseram à igreja, busquem entre vocês mesmos, queridos irmãos, e escolham 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que sejam bem considerados por todo mundo, e nós colocaremos estes servos de Deus a cargo deste assunto. Estes homens, então, seriam encarregados da distribuição do alimento, de coisas práticas no meio do povo. E possivelmente não estão equivocados aqueles que dizem: esses foram os primeiros diáconos. Diáconos são aqueles que servem, e muitos serão mencionados ao longo do Novo Testamento. Bem, e os apóstolos seguiram informando para o povo, à medida que os diáconos tomam
conta dessa importante missão, nós, apóstolos, poderemos gastar todo o tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra de Deus. Isso pareceu bem razoável à Assembleia toda e eles elegeram Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Pármenas, Nicolau e de Antioquia, que era um estrangeiro convertido à fé judaica e que havia se tornado posteriormente um cristão, e estes foram então os 7 apresentados aos apóstolos pela congregação. Os apóstolos então oraram por eles e os abençoaram, a todos eles, colocando as mãos em suas cabeças. E a mensagem de Deus era pregada em círculos que se alargavam cada vez mais. E o número dos discípulos aumentava enormemente em Jerusalém. E muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Ô irmão querido, irmã querida, ouça com atenção essa mensagem tão importante. Nunca se esqueçam que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. E por essa razão estamos lhes dando esta instrução, direto de nós, pastores, a instrução sobre o livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. Gozem das alegrias do domingo, aí na sua quarentena, não percam as mensagens que serão transmitidas e louvem o Senhor em suas casas de todos os seus corações. Obrigado, Pastor Nery.